Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui novamente agora para dar continuidade na nossa análise do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. E nós, na aula de hoje, nesse bloco, vamos iniciar então analisando os chamados direitos e vantagens em geral e depois os direitos e os deveres dos servidores públicos civis previsto aí no nosso estatuto. Bom, dando início então o seu estatuto, o seu primeiro artigo do seu edital, que é cobrado na sua prova, é o artigo 239, que trata do chamado do direito de petição. Direito de petição é uma criação antiga, surgida lá na Inglaterra, há muitos anos atrás, que trata da possibilidade de qualquer pessoa do povo levar uma reclamação, levar uma demanda, um requerimento, uma petição para a administração pública. Esse direito de petição tem fundamento na nossa própria Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, eu coloquei para vocês no material, no seu artigo 5º, inciso 34, diz: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, ou seja, não tem custo algum, letra A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, a nossa própria Constituição Federal traz o chamado direito de petição como um direito fundamental. O seu estatuto reproduz isso e diz lá no seu artigo 239, é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, ou seja, tanto a pessoa física, a pessoa natural, quanto a pessoa jurídica, uma empresa, tá joia? Importante, independentemente de pagamento, tal como diz a Constituição Federal, não tem custo algum. O direito de petição contra ilegalidade ou abuso de dever, de poder e para a defesa de direitos. Então, o direito de petição, ele pode ser exercido tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, não tem custo algum, é independentemente do pagamento de taxa, e ele é exercido para a proteção, para a contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. O parágrafo 1º do 239 diz: qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. Então, uma pessoa que visualiza um agente de trânsito praticando uma irregularidade, um policial praticando uma irregularidade, um servidor público praticando uma irregularidade, qualquer pessoa pode ir lá e fazer essa reclamação, essa denúncia, essa petição perante a administração pública. Parágrafo 2º, em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição sob pena de responsabilidade do agente. Então, toda petição, toda reclamação, toda comunicação de uma ilegalidade, de um abuso, de um erro praticado por um servidor público, essa petição tem que ser analisada pela administração pública. A administração pública não pode simplesmente engavetar, arquivar essa petição. Tá joia? Seguindo, o artigo 240 diz: ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões. Então, o servidor poderá requerer, representar, pedir reconsideração e recorrer de decisões no prazo de 30 dias, salvo previsão legal específica. Então, o 239 traz o direito de petição de qualquer pessoa do povo perante a administração pública. O 240 traz o direito de petição do servidor público perante a administração pública ao qual ele está integrado. Como que o servidor público pode exercer esse direito? Através de um pedido de reconsideração, através de uma representação, através de um requerimento ou através de um recurso. E, em regra, o prazo legal será de 30 dias, salvo alguma disposição específica na lei que traga ali um prazo determinado diferente dos 30 dias. Então, o servidor público pode exercer o direito de petição perante a sua própria administração pública através de requerimento, representação, pedido de reconsideração ou de recurso, que tem em regra o prazo de 30 dias. Perfeito? Então, esse é o chamado direito de petição. Qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente do pagamento, feita essa petição, a administração pública tem que levar a cabo isso, tem que
dar andamento, analisar, avaliar e depois arquivar, não pode simplesmente engavetar aquele pedido, e o servidor público faz isso através de recurso, requerimento, representação ou pedido de reconsideração, num prazo, em regra, de 30 dias. Perfeito? Bom, passando então ao nosso próximo título, que trata dos direitos, das proibições e das responsabilidades. Esse título, ele não cai, ele chove na sua prova, tá certo? Então, começando pelo artigo 241, que fala dos deveres do funcionário, do servidor. Diz o artigo 241, inciso 1, o funcionário tem o dever de ser assíduo e pontual. Ou seja, ele tem o dever de não faltar às suas obrigações. 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando for manifestamente ilegal. Então, o subordinado tem que cumprir a ordem do seu superior, mas toda e qualquer ordem, não. Se for uma ordem manifestamente ilegal, o servidor não vai cumprir essa ordem. Exemplo, o superior dá a ordem ao seu subordinado para que seu subordinado mate uma outra pessoa, para que seu subordinado coloque fogo na repartição pública. É uma ordem manifestamente ilegal. O subordinado, obviamente, não vai cumprir essa ordem. 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que lhe for incumbido. 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências. Então, o servidor público tem que guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, principalmente despacho, decisões ou providências. É óbvio que na administração pública vigora o princípio da publicidade. Então, nos próprios sites, nos canais de acesso à administração pública, no site do governo do estado, vai ter o portal da transparência, para dar publicidade aos atos que a administração pública pratica. Mas o servidor em si, ele não pode ficar dando publicidade num perfil pessoal do Instagram, num perfil do Facebook, em grupos de WhatsApp, não pode fazer esse tipo de coisa. A própria administração pública, por canais oficiais, dará publicidade aos seus atos. Perfeito? 5. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Então, se ele está no exercício da sua função e o servidor toma conhecimento de uma irregularidade, um desvio de conduta, um ato irregular, qualquer coisa, ele tem que reportar isso ao seu superior. 6. Ainda é dever do servidor público tratar com urbanidade as pessoas. Urbanidade é a mesma coisa que educação. Ou seja, ser educado com as pessoas é um dever do servidor público, não é uma faculdade. Tá joia? 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde é autorizado. Então, em regra, o servidor público tem que residir naquele local onde ele exerce o cargo. Se ele exerce o seu cargo numa cidade longínqua do estado de São Paulo, no interior do estado, é lá que ele deve residir, salvo se estiver autorizado, por exemplo, pelo home office. Hoje, com home office, as pessoas estão lotadas no próprio Tribunal de Justiça, na capital, porém moram no interior, tá joia? Porque tem essa possibilidade, cada repartição vai regulamentando aí essa possibilidade de home office ou não, tá joia? 8. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Então, o servidor ele tem lá um banco de dados pessoal, tá joia? Que tenha vinculação com a administração pública e ele tem que manter aquele seu banco de dados atualizado. Então, se ele tem mais um dependente, se ele está casado, se a sua mãe, se a sua sogra é dependente dele, quantos filhos ele tem que manter esse banco de dados atualizado, tá joia? 9. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Isso aqui é o princípio da eficiência, pessoal. É fazer mais com menos, não é isso? E o 10. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. Em relação ao uniforme, não há nenhuma dúvida. Se naquela determinada carreira usa-se um determinado uniforme, o servidor tem que usar aquele uniforme. Carreiras que não têm uniforme, o que vem a ser o convenientemente trajado? Eu não sei. Por exemplo,
Trabalhar no Poder Judiciário de camiseta regata e de short ou de calção de banho é convenientemente trajado? Acredito que não, tá joia? Usar saia, as mulheres, é conveniente trajado? Eu acredito que sim. Talvez isso, na década de 60 do ano passado, poderia ser olhado com os outros olhos, né? Então isso vai depender de acordo com a evolução da sociedade, os costumes, assim por diante, tá? E vai depender, obviamente, de cada setor, de cada nicho da administração pública onde aquele servidor está trabalhando, tá joia? 11. Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Então, suponhamos que o Estado de São Paulo está sendo demandado, está sendo processado, ou o próprio Poder Judiciário do Estado de São Paulo está sendo processado, está sendo demandado, tá joia? E a sua função, na sua atribuição, no setor que você trabalha, você tem a documentação necessária para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo fazer a sua defesa na própria justiça. E é requisitado, então, que você forneça essas informações àquela pessoa que está conduzindo a defesa do Estado ou do próprio TJ, tá joia? Você tem que dar preferência, prioridade para executar essas atribuições. É isso que diz o artigo 11, o inciso 11. Inciso 12. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. 13. Estar em dias com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço de que digam respeito às suas funções. Então, se você trabalha em uma determinada função, naquela determinada função você tem que ter conhecimento de determinadas leis. Se houver uma alteração daquela lei, daquele regulamento, daquela normativa, é da sua função, a sua atribuição, buscar a sua atualização. Tá joia? Inciso 14. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Então, o que você faz na sua vida privada, mantém-se na vida privada. O que você faz na vida pública, mantém-se na vida pública. Será que sempre é assim? Depende. Muitas das vezes, a atividade exercida na vida privada pode repercutir negativamente na vida pública. Tá joia? Esses são os deveres, estão no artigo, então, 241. Mas a lei também traz as chamadas proibições, também é muito cobrado em sua prova. Então, vamos ver agora o rol de proibições do artigo 242. Esse primeiro inciso eu já trouxe riscado para vocês, porque ele foi revogado. Ele é uma redação antiga, foi revogado em 2009, está lá, ó, por uma lei complementar, porque esse dispositivo ele fere a liberdade de expressão. Daí, então, ele foi revogado. Tá joia? A lei da União, a lei federal, a lei 8.112, também trazia um dispositivo semelhante a esse, que o STF julgou como inconstitucional. O legislador em São Paulo fez o quê? Já suprimiu esse dispositivo que a lei paulista praticamente replicava aquela lei federal que o STF já julgou inconstitucional. Para evitar isso, ele já revogou o dispositivo de inciso 1. Mas eu trouxe, porque vai que o examinador cobra essa redação antiga, eu deixei no seu material. Então diz o inciso 1. É proibido ao funcionário referir-se depreciativamente em informação, parecer ou despacho, ou pela imprensa, ou qualquer meio de divulgação, às autoridades constituídas ou aos atos da administração, podendo, porém, em trabalho devidamente assinado, ou seja, trabalho científico, apreciá-los sob o aspecto doutrinário e da organização da eficiência do serviço. Ou seja, pela essa redação antiga do inciso 1, o funcionário não poderia nem fazer críticas à própria administração, não poderia fazer críticas às autoridades, ou seja, isso fere o direito à liberdade de expressão, daí então foi revogado pelo legislador paulista. Tá joia? Mas o inciso 2 em diante, esses continuam valendo. Então, é proibido ao servidor público 2 retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Ou seja, eu não posso retirar da minha repartição qualquer objeto sem prévia autorização. Se houver uma autorização, eu posso retirar da minha repartição. 3. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço. Então, o cidadão que fica durante o horário de expediente estudando para a prova que ele vai ter à noite na faculdade. Não pode. 4. Deixar de comparecer ao serviço sem justa causa. Óbvio que se houver uma justa causa, a pessoa pode faltar ao serviço. Por exemplo, ele está de férias, está faltando ao serviço.
né? Ele está deixando de comparecer ao serviço. Ele está com uma licença saúde, está deixando de comparecer ao serviço, tem justa causa. Não pode faltar sem justa causa. 5. Tratar de interesses particulares na repartição. Exemplo, a pessoa que fica procurando um comprador do seu automóvel perante os colegas da repartição, a pessoa que fica querendo vender alguma coisa durante o horário do expediente, e assim por diante. 6. É proibido ainda promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas. Manifestação de apreço, o que é, pessoal? Exemplo, uma celebração de feliz aniversário, uma celebração de boas-vindas, despedidas, isso é manifestação de apreço. E de desapreço, críticas, repulsas. É óbvio que isso na prática há uma tolerância. Fazer uma confraternização do aniversariante do mês, fazer as boas-vindas de um colega que está chegando, a despedida de um colega que está aposentando. Isso na prática ocorre, mas pela literalidade da sua lei, pelo que pode ser cobrado na sua prova, promover manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas é proibido. Tá joia? 7. É proibido exercer o comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição, então fica comercializando trufa, roupa de ginástica, esse tipo de coisa, não pode. 6. Empregar material do serviço público em serviço particular, então eu não posso pegar a impressora da repartição e imprimir minha monografia, o trabalho da faculdade, ou levar o computador da repartição para casa no final de semana para eu utilizar nos meus estudos, isso eu não posso fazer. Utilizar material do serviço público em serviço particular. 243, um novo artigo ainda com outras proibições. É proibido ainda ao funcionário 1. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou como representante de outrem. Quando a administração pública vai fazer uma contratação, a regra é fazer uma licitação. Para evitar esse tráfico de influência e assim por diante, não pode a administração pública contratar com os seus próprios servidores. Tá joia? 2. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por eles subvencionados ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço a que esteja lotado. Então, o que chama a atenção desse inciso 2? 1. O funcionário público, ele não pode ser gerente ou administrador de 3 tipos de empresa. Empresas que tenham relações comerciais ou industriais com o governo, exemplo, empresas de construção que executam ali obras com o governo. 2, que sejam subvencionadas com o governo, ou seja, recebe algum repasse, algum subsídio por parte do governo. E 3, estão diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço que ele está lotado. Então, exemplo, um oficial de justiça, ele não pode ser gerente em um escritório de advocacia, pois a vinculação direta da atividade da onde ele exerce essa função de gerente com a atividade onde ele trabalha no serviço público. Tá joia? 3. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto o privilégio de invenção própria. Isso aqui é para evitar o chamado tráfico de influência. Então, não pode o servidor ficar requisitando privilégios próprios para fins tributários, para garantias de juros ou outros favores semelhantes, utilizando a sua notoriedade, o seu conhecimento, o seu know-how, que ele conhece todo mundo em uma repartição, para benefícios próprios. O que ele pode, sim, é requisitar perante a administração pública os privilégios de uma invenção própria. Você tem a Lei da Propriedade Industrial, que é a Lei 9279, que protege invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca e assim por diante. Então, essas patentes, registros, você pode requerer uma patente de uma invenção que você criou. Isso não tem nenhum problema, tá joia? 4. É proibido exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo,
em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço que esteja lotado. Vamos lá. Você não pode confundir a proibição prevista na Constituição Federal de acumulação de cargos públicos. Então, é possível que o servidor tenha mais de um cargo público em regra? Não. Na nossa Constituição Federal existem 3 exceções, onde você pode ter mais de um cargo público. Eu coloquei na tela para vocês, 2 cargos de professor, ele é professor na rede pública de ensino, na rede estadual de ensino. Pode. Um cargo de professor com outro técnico ou científico, ele é juiz de direito e ainda tem um cargo de professor na Faculdade de São Paulo, na USP. Pode? Pode. E terceira hipótese, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Ele é médico concursado no município de São Paulo e ele é médico concursado no estado de São Paulo. Pode? Pode. Ele é enfermeiro concursado no município de Bertioga e ele é enfermeiro concursado em outro município vizinho. Pode? Pode. São 2 cargos públicos de profissionais privativos da área da saúde. Perfeito. Isso pode. O que o seu inciso 4 diz é o seguinte: exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego em função de empresas, estabelecimento ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço que esteja lotado. Fora da sua atividade no tribunal, como servidor, você pode desempenhar qualquer atividade. Você pode vender bolo, você pode dar aula num cursinho privado, você pode ter quantas atividades particulares você quiser, tá joia? E exercendo um cargo público. Isso não tem nenhum problema. Mas se essas atividades particulares que você exercer forem em uma empresa, em um estabelecimento ou uma instituição que tem relação com o governo, aí você não pode. É o inciso 4. Fechou? 5. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. O que é uma representação do Estado estrangeiro? Quando um embaixador, um diplomata vem representar os interesses daquele país aqui no Brasil, o Estado estrangeiro entrega as credenciais dessa pessoa para o presidente da República dar o ok, aceitar isso, tá joia? Essa pessoa pode representar esse Estado estrangeiro aqui ou não. Imagine que você seja convidado para representar os interesses do Chile aqui no Brasil, e você aceita essa representação, o exercício dessa função, sem autorização do presidente da República. Esse é o inciso 5 que veda. Ou seja, na prática, isso que a gente acaba vendo nunca uma situação como essa. Tá joia? 6. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no inciso 2 desse artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. Então, o inciso 2 que a gente viu lá atrás, ele fala da impossibilidade de exercer as atribuições de gerência ou administração em sociedades empresárias. Mas você não pode ser gerente, você não pode ser administrador de empresa, mas você pode ser acionista, cotista, isso você pode. Então você não pode ser um administrador da Petrobras, mas você pode ser um acionista, você tem ações da empresa. Ter ações, você pode. Ser gerente, ser administrador, isso você não pode, tá? Inciso 7. Incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Essa primeira parte, incitar greve ou aderir, é flagrantemente inconstitucional. É óbvio que você pode participar de greve, é óbvio que você pode convocar greve, isso não tem problema. A greve, o direito de greve é um direito fundamental, tá na Constituição Federal, tá joia? O que você não pode fazer é a segunda parte, praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Isso você não pode, tá joia? Descarrilhar um metrô e assim por diante. Inciso 8, praticar a usura. Usura é a agiotagem. A agiotagem é emprestar dinheiro com juros abusivos. Você não é banco para emprestar dinheiro com juros abusivos, tá joia? Então você não pode exercer, praticar a chamada agiotagem, tá? A usura. Configura até mesmo um crime esse tipo de prática. Inciso 9, também é proibido constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Vamos lá. Não pode o servidor, dentro da repartição pública, estar protocolando recurso do seu vizinho, protocolando um recurso
de um colega, levando uma demanda de um conhecido para que seja resolvida perante a administração pública, isso ele não pode fazer, porque ele vai estar se utilizando das suas prerrogativas, da sua influência dentro da administração pública, para tentar resolver um problema de um terceiro, para tentar acelerar, levar uma demanda de um terceiro perante a administração pública. Ele pode sim fazer isso se essa demanda, essa reclamação, esse recurso for do seu próprio cônjuge ou de um parente até segundo grau, porque é um núcleo muito próximo que acaba sendo do próprio interesse do servidor. Aí não tem problema, tá joia? Próximo inciso, inciso 10, é proibido receber estipêndios. Estipêndios é ajuda de custo, tá? De firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou à fiscalização de qualquer natureza. Isso busca evitar a escondida corrupção, não é isso? Você tenta mascarar a corrupção fazendo ali uma ajuda de custo, tá? Inciso 11, valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções que lograr direto ou indiretamente qualquer proveito. Então, exemplo, o servidor que, valendo das suas funções de desempenhar uma atividade dentro do Poder Judiciário, ele propaga esse seu conhecimento de como funciona a máquina, de como entende o juiz, de como entende o desembargador, ele propaga uma espécie de uma consultoria a escritórios de advocacia. Pode fazer isso? Não pode. Tá joia? Inciso 12. Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Ora, totalmente inconstitucional, pessoal. O sindicato, o direito de sindicalizar, de se associar para fins de sindicato, está previsto na Constituição Federal. É um direito também fundamental. Logo, esse inciso 12, ele é totalmente inconstitucional. Porém, se der a louca no seu examinador e ele perguntar se fundar sindicato é proibido ou é devido, é garantido ao servidor público de acordo com o seu estatuto, de acordo com o estatuto, fundar sindicato é proibido, tá joia? Mas a gente sabe que a Constituição Federal assegura, então esse inciso não se aplica na prática, mas ele está na lei, não foi revogado ainda, tá joia? Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos incisos 2 e 6 desse artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas de associações de classe ou como seu sócio. Então, aquela proibição dele ser gerente, de ser administrador, que o funcionário público não pode ser gerente ou administrador de empresa, pode ser acionista, cotista, mas ele não pode ser gerente ou administrador de empresa, tá? Ele não se aplica, por exemplo, nas sociedades em que o Estado é acionista ou ainda na direção ou gerência de cooperativas ou associações de classe. Então, por exemplo, em São Paulo nós temos a ACTJ, a Associação dos Servidores do TJ de São Paulo. Pode o servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo ser, por exemplo, gerente, ser um administrador, compor um dos conselhos da Associação dos Servidores? Sim, aqui ele pode. Tá joia? 243, letra A, já estamos partindo para o final, diz que o disposto no artigo 243, inciso 4, o que diz o 243, inciso 4? Está logo abaixo. Diz que exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimento ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade de repartição ou do serviço a que ele esteja lotado. Então, ele diz lá o 243, letra A, que o disposto nesse inciso que a gente acabou de ler, do 243, inciso 4 desta lei, não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. Parágrafo único. O funcionário de que trata o caput desse artigo deverá evitar qualquer conflito de interesses e estará sujeito, inclusive, aos deveres de comunicar ao superior hierárquico qualquer circunstância, suspeição ou fato impeditivo de sua participação em decisão a ser tomada em âmbito da unidade administrativa. E, número 2, abster-se de atuar nos processos ou procedimentos em que houver interesse da instituição de ensino. Então, o 243, letra A, foi incluído pela Lei Complementar em 2021 e traz uma exceção ao inciso 4 do artigo 243, possibilitando a atuação como professor orientador. Tá joia?
Analisando o artigo 244, diz que é vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até o segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não poderem exceder a 2 o número de auxiliares nessa condição. Esse 244, ele possibilita o chamado nepotismo. Ele garante, ele assegura que o servidor possa trabalhar de uma maneira, de uma vinculação imediata com parentes em funções de confiança e de livre escolha, mas no máximo em 2 números, tá? De 2 pessoas. Isso se aplica na prática, pessoal? Não. A súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal veda o nepotismo. Então, essa autorização que o 244 garante nas funções de confiança e livre escolha de até 2 pessoas, parentes, trabalharem com o servidor, isso pode? Isso não pode, porque a súmula vinculante veda. Mas, para sua prova, o 244 continua em vigor. Tá joia? Bom, vamos então analisar aí uma questão que eu trouxe para vocês, tá? Então, uma questãozinha que eu criei e trouxe para vocês. Diz lá a questão. Nos termos do que dispõe a Lei 10.261, são deveres do funcionário. Letra A, não ser assíduo e pontual. É óbvio que tem que ser assíduo e pontual, né, pessoal? Então, a letra A a gente já descarta. Letra B, não cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Não, ele deve cumprir as ordens superiores. Ele vai representar, sim, quando for manifestamente ilegal, mas ele deve cumprir as ordens superiores. A letra B está errada. Letra D, não desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. É óbvio que ele deve desempenhar com zelo. A letra C, descartada. Letra D, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências. Então, a letra D é a resposta correta, pessoal. Ele deve guardar sigilo sobre os assuntos da repartição. E a letra E, representar aos inferiores todas as irregularidades que tiver conhecimento no exercício das suas funções. Onde está a pegadinha a letra E? É representar aos superiores e não aos inferiores. O subordinado reporta as irregularidades aos superiores, tá joia? A letra E também está errada. Então, a resposta correta que sobrou para a gente foi a letra B. Bom, com isso, então, a gente encerra esse segundo bloco. Eu sei que ficou um bloco um pouquinho mais estendido, tá joia? Mas a gente vai tentar respeitar um pouco, ser um pouco mais rápido em relação aos próximos, tá? Então, nos vemos nos próximos blocos, analisando artigo por artigo do nosso estatuto. Forte abraço a todos e até lá. Um abraço. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando TJSP, escrevente técnico judiciário. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo. Tudo o que você precisa para ser aprovado no concurso. Está entre os aprovados aí, fazer parte da elite da aprovação. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Dá uma olhada nisso, gente, olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir um curso, você vai ter acesso imediato. Isso significa dizer que você recebe no seu e-mail, tá? Os dados de acesso imediatamente. Já começa a navegar na nossa plataforma exclusiva do Vencendo Concursos. Você terá também acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. E o curso fica válido para você durante um ano. Você também terá teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para que você tenha aí um complemento, né, um material de apoio, ok? Estamos preparando também super bônus para você, vários. Olha só, primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Vai estar dentro
da plataforma também. Simulados, faremos 2 simulados no decorrer aí do curso preparatório. Você também terá direito a uma revisão de véspera. Você também terá direito a lives, nós faremos lives aí, e essas lives servirão para você interagir com os professores, ok? Isso vai ser muito bacana, tá certo? Tirar dúvidas. Bom, em falar em tirar dúvidas, nós também temos uma tutoria, em que você, tendo dúvida, encaminha para a gente e nós vamos aí verificar suas dúvidas para que possamos, evidentemente, né, trazer para você o máximo de informação possível do conteúdo, da matéria, do assunto que foi abordado e assim, claro, você conseguir entender. Bom, e a garantia especial aqui, o super bônus especial, que é a garantia da aprovação. Como que funciona, pessoal? Se você, por acaso, estudou aqui com a gente e não ficou entre os habilitados, você vai ganhar um outro curso nosso, à sua escolha. Você vai escolher o curso preparatório, tá certo? Dentro aí da nossa grade de cursos preparatórios que temos, você vai escolher. É a garantia da aprovação. Nossa, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu garanto que esse curso preparatório que você vai adquirir aqui com a gente, ele é superior a todos os outros e que vai fazer você ser aprovado, fazendo parte da elite da aprovação, certo? Beleza? Precisa, claro, estar entre os habilitados, se você não estiver entre os habilitados. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na capital nós temos 300 vagas imediatas, mas temos 1.440 pessoas que ficarão na lista de candidatos habilitados. E sabemos que normalmente o Tribunal de Justiça ele zera a lista de habilitados, ou seja, no decorrer do prazo de validade do edital, eles vão chamando todos, beleza? Óbvio que existem algumas regras, como por exemplo, você tem que assistir a todas as aulas 100%, você tem que fazer os simulados, participar da nossa revisão de véspera, participar das lives, tudo bem? Resolver todas as questões do caderno de questões. Então, existem, claro, essas regras que estão lá na nossa página, inclusive, para que, obviamente, você tenha o direito disso. Não adianta você comprar o curso, não assistir às aulas e depois querer outro curso. Isso não vai acontecer. A gente vai puxar os seus dados para verificar se você cumpriu as regras, ok? Beleza? E até porque, quem vai. Eu estou te dando essa garantia porque eu posso dizer para você que estou comprometido com a sua aprovação, certo? Bom, seguinte, valor do curso, valor especial de lançamento, de R$ 497, tá? Por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. É isso mesmo que você ouviu, tá bom? Só isso, pagando R$ 24,65 aí, em 12 vezes, você adquire o curso online preparatório, um curso que o concurso oferece um salário de mais de R$ 6.000, fora benefícios, então vale muito a pena. Sem contar, gente, vamos ser bem sinceros. O que você compra? O que você adquire com R$ 24,65, hein? Hoje em dia você não consegue comprar um lanche sequer. Então você vai ter o curso online completo. Para adquirir, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá suas dúvidas, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais.